Aqui quem está falando é a Regina Vilela. Sou jornalista independente e apoio a causa da contagem pública de votos. Eu estou aqui com a autorização do advogado e procurador do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, Felipe Marcelo Gimenez, para ler um texto que ele escreveu. É um artigo que explica as razões etimológicas, históricas, jurídicas e racionais para que os eleitores entendam que eleições sem contagem pública de votos são ilegais, imorais e inaceitáveis. O artigo foi publicado no livro Sereis como Deuses, que reúne artigos de vários juristas que avaliam a atuação do Supremo Tribunal Federal e a subversão da justiça no Brasil. Então, a partir de agora, você vai ouvir o texto do Felipe Gimenez, lido por mim. Aviso, o texto é técnico e as palavras nem sempre são de fácil entendimento, nem sempre são coloquiais. Mas é importante a gente conhecer o conteúdo que justifica a nossa luta. Portanto, entenda, sem contagem pública de votos, não há democracia. Urna virtual, a roupa nova do rei. Artigo de Felipe Marcelo Gimenez. A vaidade cortesã serviu atalho à trama ardilosa do astuto alfaiate que convenceu um soberbo monarca a vestir-se do manto tecido com supostos fios mágicos, visíveis apenas para os mais sábios. Vaidosos, os conselheiros haviam aprovado a arte do falso tecelão, porque admitir o contrário poderia arranhar suas reputações de virtude. O desfile do rei e os aplausos terminam quando a honestidade de uma criança na rua denuncia: "O rei está nu!". O conto se repete no Brasil há um quarto de século. Autoridades que nada enxergam do fato do escrutínio louvam o artefato mágico, afirmando o prodígio. Como uma onda, a seita do Santo Baite segue fazendo prosélitos, seguidores. Como poderia um juiz ou promotor eleitoral, nas singelas instâncias, se opor ao juízo da Corte Constitucional tão sábia e suprema? Afirmar que nada vem do escrutínio porque o fato ocorre em velocidade superior a 1000 kilobytes por segundo poderia arranhar suas reputações. Sem registro do pulso elétrico, naturalmente efêmero, contentam-se com o resultado posterior ao escrutínio. Seria arriscado para essas autoridades admitir que o voto gerado e extinto no ambiente digital já foi escrutinado sem que pudessem fiscalizar o evento. O momento crucial e fugaz passa despercebido, restando unicamente o consequente produzido pela inteligência artificial, fiel apenas ao seu criador. Sem registros concretos que permitam rastreio no mundo exterior, a vontade manifesta pelo cidadão jamais será conhecida. Entretanto, aquele que ousar declarar que nada vê será vaiado pela seita do Santo Baite, em coro: "Retrógrado!". E o desfile segue impulsionado pela fé e aplauso dos prosélitos. A procissão conduz o enterro da República. Substantivos e adjetivos são embaralhados com o escopo de limitar a compreensão. Sufrágio universal, voto direto, secreto, escrutínio, democracia, república, soberania popular. Nada importa além do credo. O manhoso tecelão segue em sua obra. No entanto, um exame responsável aponta que sufrágio, que vem do latim suffragium, sub, que significa debaixo, e fragor, que significa ruído, gritaria, no caso, aclamação, pois relacionada a frangere, quebrar, separar, também do latim. O sufrágio, na origem etimológica, aponta escrutínio em latim, procura ou inquisição, de scrutare, examinar ou procurar. No universo de indivíduos se dá a procura e separação de uma fração, fractio, que é partida ou quebrada, frangere, na busca da vontade da maioria. Universal adjetiva o sufrágio e enfatiza seu sentido como processo de deliberação coletiva. Universal é adjetivo derivado de universo,
Universo, em latim, é universum, unus, mais versus, que significa tornado, particípio passado de vertere, tornar. Portanto, universo é tornado Ora, somente é possível tornar o que já não é individual ou singular. O universo é o conjunto de indivíduos formado por um nexo lógico. Na hipótese do sufrágio, o conjunto de indivíduos torna-se no sufrágio pelo vínculo de cidadania. Assim, o sufrágio é etimológica e necessariamente universal. Nessa universalidade é estabelecida uma relação mútua de direito e obrigação entre o indivíduo e o universo do sufrágio, cidadãos eleitores e candidatos participantes da deliberação coletiva. A relação de reciprocidade se impõe do universo sobre o indivíduo e deste para o universo. Todos ouvem-se mutuamente e submetem-se ao escrutínio na busca da vontade da maioria. Essa relação mútua, estabelecida pelo falar e ouvir, busca conhecer a vontade majoritária, que caracteriza a essência universal do sufrágio. Não há fragor nem aclamação em monólogo. O sufrágio é ontologicamente universal. Na ágora grega, a praça, a vontade do povo era manifesta e o destino da cidade-estado traçado. Na pretensa ágora digital, o cidadão não vê nem ouve o outro. Não há fragor, não há relação mútua, não há reciprocidade, não há universo, não há sufrágio. As relações não são universais. O indivíduo trava um monólogo com a urna virtual, de modo silencioso e submisso, como um súdito. Resta-lhe apenas a esperança de que será ouvido. O sufrágio universal não é o voto, mas o processo de deliberação coletiva. Os artigos 14 da Constituição Federal e 82 do Código Eleitoral apontam que o voto é apenas um instrumento do sufrágio. Nem o voto, nem o seu exercício se confundem com o sufrágio. São componentes do processo de deliberação. Não há palavra inútil na lei. Verba cum effectu sunt accipienda. E a garantia constitucional não é apenas do direito de votar, mas de compor o sufrágio. Participar do escrutínio e de sua fiscalização é inerente ao sufrágio. É direito de cidadania inalienável. Não pertence ao serviço eleitoral, mas ao cidadão. A urna virtual, por seu escrutínio secreto, impede o sufrágio universal, pois a relação do indivíduo com o universo do sufrágio é usurpada pelo serviço eleitoral, que se interpõe rompendo a relação entre os indivíduos e fulminando tal universo em seu sentido próprio. O serviço eleitoral, que deveria apenas ser servidor nessa relação entre cidadãos, usurpa uma posição que não lhe pertence. O pretexto da arbitrariedade para usurpar o direito de cidadania é a cláusula pétrea do voto secreto. Ora, o voto não é secreto, mas sim o seu exercício. Caso o voto fosse secreto, permaneceria oculto, sendo impossível seu processamento, que necessariamente implica ser conhecido. O espírito da lei, nesse ponto, consiste em garantir a privacidade do exercício desse direito, preservando a liberdade de escolha. A infelicidade da redação legislativa é de fácil superação pelo hermeneuta, pois é a vinculação do cidadão à declaração contida no voto que se buscou impedir. Sob outro ângulo, observa que o voto direto o é em sua substância, matéria e forma metafísicas. Na ordem constitucional, a vontade do eleitor e sua manifestação se dão ao universo do sufrágio de modo direto. O artigo 82 do Código Eleitoral, didaticamente, esclarece que o sufrágio é universal e direto.
Óbvio que isso decorre da essência do universo do sufrágio, porque o fragor da deliberação está em seu âmago. Direto é sem mediação. O agente de uma ação direta determina ele próprio o objeto dessa ação, sendo a causa eficiente dela. Determinar é de para fora e terminare, demarcar, limitar, do latim, que também traz o significado de terminus, linha limite. Determinar, portanto, é definir as linhas limites do exercício existencial do ser. É a transformação da potência em ato, estado de ser e não poder não ser. A urna virtual não permite o voto direto, pois impede que o cidadão determine o voto, dando-lhe concretude. O dado gerado na urna virtual é colhido pela inteligência artificial, construída por terceiros, e nesse construto é processado pelos comandos estabelecidos, ganhando determinação existencial na conformidade do artifício completamente alheio. A atualização metafísica da potência manifesta pelo cidadão não tem neste a sua causa eficiente. A representação meramente simbólica apresentada ao eleitor não é nada mais do que o singelo e suposto símbolo. Suposto porque é puramente fruto da inteligência artificial. Não se trata necessariamente do dado que orientará o escrutínio digital, efêmero e secreto, mas apenas daquilo que a inteligência artificial decidiu apresentar ao eleitor. É perfeitamente possível que a informação dada pelo monitor seja diferente daquela que instrui o escrutínio digital, secreto e efêmero. É oportuno lembrar o teste de Turing, Alan Madison Turing, um matemático e filósofo, que consiste em que uma inteligência artificial convença um ser humano de estar em um diálogo com outro humano. A proposta é baseada em uma brincadeira de salão, denominada Jogo da Imitação, em que 3 participantes jogam sem nenhum contato direto. 2 deles tentam, pelo diálogo indireto, convencer falsamente o terceiro jogador, que é juiz, sobre a sua identidade sexual. Vence quem cumprir a sua respectiva missão. O que se dá no obscuro ambiente eletrônico, no presente do escrutínio, é ignorado pelo eleitor e pelas autoridades eleitorais. Apenas a totalização resultante é conhecida posteriormente, sem qualquer rastreabilidade. No ambiente eletrônico não ocorre a concretude do ser atualizado metafisicamente. O virtual não tem permanência própria do ato. O voto colocado como vontade manifesta é potência que não atualiza por ação do eleitor. O dado digital gerado pela intervenção do votante é simples impulso elétrico, mera potência do voto a ser conhecido no escrutínio. A indivisibilidade ontológica e filosófica própria do átomo grego, que significa o a negação, tomos, cortar, esclarece que a partição importa em corrupção. Partir é deixar de ser. A eletricidade é fluxo de elétrons, não de átomos. Fluxo, movimento e corrente repelem a ideia de permanência, atualização. Como o rio de Heráclito, a eletricidade só existe se houver movimento, mudança constante. Permanência se opõe a movimento. A corrente elétrica é constante movimento de elétrons, contínuo ou alternado no sentido. Não se encontra aí o ato metafísico do voto a ser escrutinado. Quem ousa afirmar que uma lâmpada está acesa o faz desprezando a frequência, o hertz, em que a mesma é e deixa de ser. A corrente elétrica é, na essência, um ser e um não ser constante. Nesse contexto, afirmar que o símbolo representativo do voto na urna virtual é o próprio ser voto, a míngua de qualquer rastro no plano concreto sensível ao humano, é substituir o simbolizado pelo símbolo. Ato de idolatria. A impermanência explica a volatilidade do dado digital, completamente sujeito ao construto do programador
e alheio ao domínio do cidadão eleitor. Não se nega a existência do virtual, mas cabe admiti-lo apenas como potência metafísica. A potência não observa o princípio da não contradição. O ser é e não pode não ser. O não ser não é e não pode ser de modo algum. O ato é congruente em ser, pois é e não pode não ser de modo algum. Assim, a vontade manifesta do eleitor entregue à urna virtual nada mais é que a potência podendo ser ou não ser. Sem a permanência do corpo concreto, delimitado, físico e sensível ao humano, o símbolo digital supostamente representativo do voto sempre poderá não ser o voto. Nada pode ser movido e motor de si mesmo, e, portanto, o ato resultante na urna virtual é efeito de causa eficiente extrínseca, ação do programador e alheia ao domínio do eleitor. Essência, forma e matéria, e existência, ato de ser, são distintas das causas extrínsecas, final e eficiente do ato de ser. O que se tem na urna virtual não é o ser-voto, ou seja, a vontade manifesta do eleitor, enquanto não for atualizado metafisicamente, tornar-se algo concreto, passível de ser visto. Ciência é o conhecimento do objeto mediante suas causas. A matéria, vontade, sem a limitação da forma, manifestação, é imperfeita, porque a perfeição é a existência do ser determinado, o ato metafísico. O infinito não é porque ser implica determinação, limite, finitude existencial, concretude, corpo. O dado em potência não é determinado, ato, porque poderá sempre não ser. Daí decorre sua infinitude e imperfeição. Apenas o primeiro e único motor imóvel escapa de tal crivo. O signo, que é o registro do voto propriamente dito, deve ser um rudimento de vínculo natural entre significante, a vontade manifesta, e significado, escolha. O significante, a vontade manifesta, deve encontrar coerência no significado, a escolha, pelo nexo direto do indivíduo com o universo do sufrágio, no qual se encontra o vínculo de cidadania. A essência da democracia torna imprescindível essa junção imediata. O voto somente é na relação do indivíduo com o universo do sufrágio. O corpo físico, signo atualizado pelo registro da intervenção do eleitor, é precisamente simbólico na medida em que representa o vínculo natural do indivíduo com o universo do sufrágio, pois conserva a participação de ambos, universo e indivíduo. O dado no ambiente eletrônico não é uma representação, signo, de um vínculo natural do significante com o significado, porque o indivíduo e o universo do sufrágio não participam como causa na urna virtual. O corpo concreto, o signo, oferecido pelo universo do sufrágio ao indivíduo que o compõe, registra a vontade manifesta, diretamente caracterizando esse vínculo natural da relação. O símbolo necessariamente deve representar uma junção de vontades entre o indivíduo e o universo do sufrágio, assim como o símbolo do negócio jurídico é o contrato, que une as manifestações de vontade das partes pela interveniência de ambas. O pacto no sufrágio entre o indivíduo e o universo de cidadãos não tem coerência lógica se a posição de alguma parte é usurpada pelo serviço eleitoral. O serviço eleitoral é terceiro estranho na relação e deve apenas servi-la como servidor que é. O voto é necessariamente um pacto direto entre o indivíduo e o universo do sufrágio. Não deveria haver nessa relação lógica, política e jurídica qualquer invasão do serviço eleitoral, apenas a ação de servir. Ocorre que, no cenário atual, o serviço eleitoral é protagonista e toma de assalto o papel do cidadão.
O povo resta apenas figurante, porque aquele que deveria ser servidor tomou para si o protagonismo da eleição, fulminando o sufrágio no seu ser. Não há sufrágio universal sem escrutínio público. O ente tem o ato de ser em potência, mas não o é senão pela intervenção de uma causa eficiente extrínseca. Forma universal e matéria são causas intrínsecas substanciais do ser, porém, o ato de ser é dependente das causas extrínsecas final e eficiente. A doutrina de Aristóteles, filósofo grego, ensina que o movimento de atualização consistente em transformar a potência em ato exige etiologia, apontando as causas final, eficiente, formal e material. O princípio da razão suficiente impõe que esta seja cabal, ou seja, bastante. Se não o é, então há razão diversa que denota mudança substancial no ser. O princípio da causalidade proporcional determina que o contido no efeito deve decorrer de sua própria causa e não de outra, sob pena de não ser. O princípio da identificação dos indiscerníveis, lei de Leibniz, um matemático, estabelece que ante indiscerníveis se tem o mesmo ser. Ora, o dado digital na urna virtual não guarda como causa eficiente a ação do eleitor, mas do criador da inteligência artificial, sendo, portanto, discernível. Se discernível, então não é o ser voto propriamente dito. Apesar da reprovação da maioria absoluta da população, o serviço eleitoral, operado pela presidência do Tribunal Superior Eleitoral, insiste com sua aura de deidade cultivada no meio jurídico. O magistrado, nessa função administrativa, não faz jurisdição, mas ordinária e equivocadamente avoca para si arbítrio típico de julgador. Na República, o império é da norma, não da autoridade. Ocorre que o serviço eleitoral de coleta e processamento de votos não possui qualquer margem de jurisdição, arbítrio ou discricionariedade, próprios de quem está investido em juízo. O serviço eleitoral é objetivamente vinculado à lei e puramente executivo. Essa suposta prerrogativa arbitral exercida amplamente é o primeiro obstáculo posto pelo serviço eleitoral ao exercício da cidadania. A origem desse mal está na teratológica acumulação de poderes, que sobrepõe normatizar, executar e julgar o serviço eleitoral. Em outros termos, julgar a si mesmo. Todas essas funções de natureza necessariamente distintas em uma república são acumuladas na mesma instituição pública, a denominada, abre aspas, justiça eleitoral, fecha aspas. O quadro se agrava porque a administração superior do serviço eleitoral é, por previsão constitucional, sempre exercida por um juiz da Corte Constitucional. Isso está no artigo 119 da Constituição Federal, parágrafo único. Em Roma, o ditador era um juiz escolhido entre a população para ditar as regras necessárias para o enfrentamento de uma grave crise e tinha amplo poder, mas mandato finito e breve. Nossos juízes constitucionais contrariam o povo, geram anomia e têm mandato quase vitalício, além de ignorarem a vontade majoritária do povo. Desprezam o artigo 5º da Lei de Introdução ao Direito, que impõe a regra hermenêutica, que diz: na aplicação da lei, o juiz atenderá às exigências do bem comum. Recentemente, um ministro supremo afirmou que a vontade da maioria é ditatorial. A maioria somente se conhece em regimes democráticos, porque a maioria, quando a minoria, importa em ser contada. Que regime repele a maioria? O bem comum é o desejo manifesto pelo povo e positivado por seus representantes.
Porém, não é de se esperar que o colegiado constitucional julgue ilícita eventual ação do serviço eleitoral realizada por seus pares no tribunal vizinho, em razão do revezamento que fazem entre uma casa e outra, entre uma função e outra, administrar e julgar. Sobre a vontade popular se sobrepõe a do juiz. Vale notar que jurisdição não é ciência do direito, mas apenas exercício de poder. Eventualmente, coincidem. Outro ministro supremo, Luiz Roberto Barroso, no livro Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, editora Saraiva, 9ª edição, na página 297, o segundo parágrafo alega em síntese, abre aspas, a solução dos problemas jurídicos não se encontra integralmente na norma jurídica e é preciso procurá-la em outro lugar, pois a justiça está além dela. Fecha aspas. Essa é a definição do pós-positivismo, que orienta as decisões da atual composição do Tribunal Constitucional Brasileiro. Portanto, não há uma Constituição, mas 11, e cada uma será ao gosto da oportunidade do tema em conflito. Nesse cenário, o histórico lamentável de um quarto de século registra 3 tentativas do Poder Legislativo consistentes em, legitimamente, lançar luzes sobre o serviço eleitoral, especialmente impondo o escrutínio público de votos. Tais normas foram desejadas pelo povo para o seu bem comum, mas solenemente fulminadas pelos administradores do serviço eleitoral, como tal ou no expediente alternativo de juiz constitucional. As razões sempre causaram absoluta estranheza ao mundo jurídico e decepção na população. Na suspensão lavrada na ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 5889, e posterior julgamento de mérito, a impressão do voto foi impedida por força de acrobática interpretação. Verdadeiro presságio fez prever que a máquina impressora desvelaria o voto, quebrando a cláusula pétrea do sigilo. O fato concreto, ainda que futuro e incerto, serviu de argumento no exame constitucional que deveria ser abstrato. A lei em tese foi maculada de inconstitucional, ainda que apenas determinasse a impressão do voto, porque supostamente quebraria o sigilo ao ser executada. Da eventual execução negligente, colhida do futuro incerto por meio de presságio, concluiu-se a inconstitucionalidade da própria lei. Estranhamente, a Corte Constitucional se recusa a ampliar o exame concreto do todo operacional da urna virtual. A evidente ineficácia do sistema em permitir o escrutínio público de votos não é objeto do método exegético adotado na ADI 5889, exame de fato concreto. Sabemos que o exame de fato concreto é inadequado na via do controle constitucional abstrato, mas serviu excepcionalmente para suspender e decepar a norma. No campo das ditas auditorias, o auditado, o próprio serviço eleitoral, se audita. Cabe pontuar aqui que, em uma auditoria, embora se examine instrumentos e registros, o objeto final é a conduta humana. Então, é fácil compreender que, logicamente, não se audita a urna virtual em si, mas, finalisticamente, a conduta de seu operador humano, qual seja o agente do serviço eleitoral. Entretanto, o agente eleitoral põe-se julgador da máquina, como se ela mesma fosse objeto da suspeição pública. Sabe-se nessas ditas auditorias que a urna virtual haveria de executar ou que, supostamente, executou. Nunca é possível saber o que ocorre no momento presente do escrutínio digital efêmero e secreto. A cada voto confirmado, a urna virtual realiza o escrutínio secreto, identificando o teor do voto e destinando-o a algum beneficiário. Exigindo fé do cidadão, o serviço eleitoral rejeita a recontagem de votos,
entregando apenas o sagrado BU, Boletim de Urna, e seu respectivo RDV, Registro Digital do Voto. Ambos resultantes do escrutínio já perdido no passado e irrecuperável, uma vez que não há o voto em ato concreto no sistema puramente virtual. Crer não é conhecer. A lição é de Pontes de Miranda, na obra O Problema Fundamental do Conhecimento, editora Bookseller, segunda edição, página 27. Abre aspas. Conhecer é cognoscere e não nocere. O cão disse conhece e o homem conhece, mas o cum que se pôs antes de nocere teve função conceitual que se apagou, razão por que se estendeu aos outros animais em vez de ficar para o homem. Daí o conhecimento é a revelação, mesmo íntima, do ato de conhecer, o que implica manifestação. Quem conhece no sentido de poder afirmar que existe, que é o conhecido, está apto a manifestar. Crer não é conhecer, vem de corde, como o coração. Se não há manifestação direta sob domínio do eleitor, ele próprio não conhece seu voto, sabe apenas da potência que está em sua vontade. Afinal, o voto ganha existência na relação à vida, no universo do sufrágio. Se persiste apenas no íntimo do eleitor, não é voto, mas apenas vontade. Dar conhecimento ao universo do sufrágio por instrumento concreto sob o domínio do eleitor é imprescindível para a atualização metafísica do voto. O erro cartesiano de supor que o voto existe apenas porque pensamos que está lá no ambiente eletrônico é um dogma da seita do Santo Byte, assim alcunhada pelo ilustre professor e doutor Pedro Rezende, da Universidade de Brasília. Na mesma obra citada, Pontes de Miranda ensina na página 68, abre aspas, o erro cartesiano pôs o pensador, o sujeito, como um prejeto e pôs suprajeto antes do pensamento e empurrou o espírito humano no declive idealista. O erro kantiano ocorre depois, durante a queda, e por isso já constitui tentativa de segurar-se na realidade. Todavia, nele, o objetivo vem depois, tirado do subjetivo. No problema dos universais, Descartes e Spinoza vão, em consequência de suas atitudes iniciais, procurar com eles descrever o real, o objeto, quando o verdadeiro caminho para os explicar seria partir do objeto, do particular, não para remergulhar no espírito. Solipsismo, explicação pela generalização, mas para descrever como eles se formaram. A relação mais simples que se pode imaginar, a mais fina, portanto, que abrange as outras, é a relação de estar em relação. A relação mais simples que se pode imaginar, a mais fina, portanto, que abrange as outras, é a relação de estar em relação à correspondência pura, como diz Moritz Schlick. Mas ele aprende ao mundo psíquico quando diz que o fato de ordenar e de pôr em correspondência é precisamente o que se designa como pensar. Pensar só significa para ele uma função, a função de pôr em correspondência. Dito assim, o idealismo ressalta: o pensar é bem isso, mas isso não é só o pensar. Se o pensar é isso, é porque entra no que denominamos relação e, como uma delas, como tal, se define. Tudo que é relação, inclusive o pensar, cabe na relação mais vasta, que é a de estar em relação. Se penso, ponho-me em relação e estabeleço relação entre termos. O que se tira é que a realidade do pensar cabe na realidade global das relações e é uma relação que estabelece relações. A urna virtual, onde o voto existe apenas em potência, estabelece qual relação entre o eleitor e o universo do sufrágio, senão a fé. Se o Estado, lato sensu republicano, é laico,
Como é possível exigir fé do cidadão? O voto somente é na relação entre indivíduo e o universo do sufrágio. Nelson Leman da Silva, na obra A Religião Civil do Estado Moderno, vide editorial, segunda edição, página 94, remetendo ao Leviatã de Thomas Hobbes, Poder de um Estado Eclesiástico, ensina: no esforço de formular a difícil distinção entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, Agostinho estabeleceu o modelo da posição política cristã que inspirou a ordem política medieval da separação e coexistência entre ecclesia e imperium, em latim, igreja e império. A então existente identificação entre religião e política é proclamada como contrária à liberdade cristã. Não obstante quão intrincadas e complementares possam ser as duas esferas, nenhuma delas poderá atuar para a consecução do que é garantido ou prometido pela outra, e cada uma deverá ser entendida em seus próprios termos, em acordo com o Evangelho, abre aspas, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, fecha aspas. O Serviço Eleitoral Brasileiro instituiu um Estado eclesiástico que exige do cidadão fé, embora seja vedado ao Estado estabelecer culto, como diz o artigo 19 da Constituição Federal. Não apenas fé, mas também submissão de súdito, na medida em que repele com fúria qualquer crítica. Não resta ao súdito eleitor outra opção senão confiar na urna virtual, visto que não lhe é permitida a fiscalização do escrutínio enquanto fato presente. No modelo puramente virtual, o escrutínio de votos, ato administrativo em sua essência e sujeito ao princípio constitucional da publicidade, não oferece meios ao cidadão que lhe permitam fiscalizar a autenticidade e distinção fiel dos votos aos beneficiários. O princípio da publicidade, que impõe o direito indisponível do cidadão de conhecer o escrutínio enquanto fato jurídico presente, foi adotado como justa razão pela Corte Constitucional Alemã para recusar o modelo de urna puramente virtual. Aquela corte definiu, em síntese, que o sufrágio é direito de todos e não pode ser condicionado a alguma habilitação técnica especial para permitir a compreensão e fiscalização de todo o processo. Também pela imperiosa cidadania que exige conhecimento do escrutínio, a Corte Constitucional da Índia rejeitou o modelo puramente virtual, a chamada urna eletrônica de primeira geração. Não é o cidadão que deve se adequar ao serviço eleitoral, mas o inverso, o serviço eleitoral se adequar ao cidadão. A cidadania se impõe sobre o arbítrio, conveniência ou oportunidade do serviço eleitoral. Nesses termos, aquela Corte Constitucional alemã rejeitou o modelo de urna, idêntico ao brasileiro, puramente virtual e carente de registro físico, que não permitia a fiscalização pública indiscriminada do escrutínio. É crucial perceber que o dado digital representativo do voto não é adquirido pela urna virtual. Em sua quase totalidade, os dados referidos como exemplo de utilização dos acervos digitais são adquiridos e têm rastro no mundo exterior das coisas concretas, sensíveis ao ser humano. Essa rastreabilidade é penhor de confiança. Na urna virtual, o voto é manifestação gerada e encerrada no obscuro ambiente eletrônico. Sem corpo físico, o que se dá a conhecer pela urna virtual é uma pretensa representação da vontade manifesta pelo cidadão. Tal representação não é legítima, nem metafisicamente atual, apenas potencial. De passagem, anota-se que o princípio da anualidade, ou seja, anterioridade, previsto no artigo 16 da Constituição Federal, não se aplica aos instrumentos do serviço eleitoral,
pois o bem jurídico que protege é paridade de armas no pleito pelos cargos eletivos, todos concorrendo igualmente com igualdade de condições. A intrincada armadilha estabelecida pela urna virtual deve encontrar solução ainda que à véspera da eleição. A gravidade das violações à cidadania impõe enfrentamento urgente da questão dada à renitência do serviço eleitoral. Muitas notórias denúncias de encerramento abrupto de votação em 2018 por comportamento errático da urna virtual indicam voto anulado para o cargo de presidente da República no primeiro turno. Concentradas as ocorrências nos eleitores daquele que era prognosticado vencedor, como se confirmou, o fato aponta possível causa do segundo turno, em vista da quantidade extraordinária de votos anulados na escolha desse candidato vencedor ao final. A propósito, realizou-se então uma pretensa auditoria, em que o auditado era o próprio auditor, como de costume, no imbróglio eleitoral, no TRE, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, e o comportamento errático da urna foi constatado, filmado, testemunhado e transcrito em registro de ocorrência pelo engenheiro Amilcar Brunazzo Filho, doutor em Tecnologia da Informação e Criptografia. O agente do Serviço Eleitoral, diante da constatação do comportamento indisciplinado da mascote, substituiu a urna que comprovava a adulteração denunciada pelos milhares de cidadãos sob pretexto de se tratar de problema de menor importância. Na pseudo-auditoria, se deu algo comparável à substituição do corpo de delito na cena do crime. A conduta em questão do agente do serviço eleitoral folga-se na teratológica razão de que, se serviço eleitoral é suspeito, então também é o investigador e o juiz da denúncia. O mesmo especialista, o doutor Amilcar Brunazzo Filho, havia participado da auditoria conduzida pelo PSDB, provocada pela eleição de 2014. O documento é recheado de críticas à urna virtual, que se descreve nos seguintes pontos. 1. Folha 16, primeiro parágrafo, confirmou o alinhamento da gestão de TI às diretrizes do tribunal e a preocupação em não gerar prejuízo à imagem da instituição. 2. Folha 17, primeiro parágrafo, constatou que juízes abdicam de produção de prova e limitam-se a cumprir as instruções genéricas do Tribunal Superior Eleitoral. O penúltimo parágrafo da mesma folha 17 diz: não foi permitido acesso a dados de eleitores que votaram e justificaram simultaneamente. Na folha 23, o segundo parágrafo informa: a urna pode identificar o estado de votação paralela e ocultar códigos fraudulentos. A votação paralela é uma auditoria. Na folha 108, o quarto parágrafo anota: a ausência dos códigos do BIOS e do MSD não permitiu verificar efetiva defesa contra o ataque de Princeton ou existência de porta dos fundos. E na folha 205, o primeiro parágrafo anota: a auditoria foi prejudicada porque foi negada a entrega de dados solicitados e sua coleta direta das mídias de memória das urnas. Dessa auditoria particular, frustrada pelas limitações arbitrárias impostas pelo Serviço Eleitoral, restou na imprensa a cansativa repetição de que, abre aspas, não foram encontradas fraudes. É igual à mesma falácia que consiste em, abre aspas, não sendo encontrada a fraude, então elas não existem. Fecha aspas. A conclusão não respeita a proposição original e dela não procede. O fato de não encontrar algo significa apenas que não foi encontrado, podendo ainda assim existir. Ausência de evidência não é evidência de ausência. O que se conclui daquela auditoria é que a urna virtual não é auditável. Não há auditoria se o auditado é quem audita. O absolutismo encontrou seu santo graal nessa prática do serviço eleitoral. Não se estranha que sempre se conclua:
Abre aspas, nunca houve fraude, fecha aspas. A propósito, o ministro Gilmar Mendes, no julgamento da liminar requerida na ADI 5889, que suspendeu os efeitos do artigo 59A da Lei 9504/97, na folha 50 do acórdão respectivo, no 5º parágrafo, ao irromper o ministro Alexandre de Moraes, pontuou em síntese que, abre aspas, as vulnerabilidades do sistema são conhecidas da Justiça Eleitoral. Por exemplo, do mesário pianista, votando por alguém ausente, que se detectou no Maranhão, porque o eleitor que justificou a ausência tinha votado. Fecha aspas. Diante dessa declaração, como fica, então, a ladainha de que, abre aspas, nunca houve fraude, fecha aspas. Ocorrendo fraude em algum lugar e em algum momento, por que não ocorreria em outros? Essa é a questão. O princípio do juiz natural, que por natureza é um terceiro estranho ao interesse em litígio, foi jogado às traças. Será que os votos nulos de 2018 não encerrariam o pleito no primeiro turno? É uma outra questão. O contingente extraordinário de votos nulos pode ser resultado da finalização arbitrária executada pela urna virtual antes da confirmação do eleitor na digitação. O Serviço Eleitoral, mostrando-se enfurecido, prontamente acusou os cidadãos denunciantes de mentirosos e fake news, neologismo da modinha midiática, em vez de submeter à investigação competente e independente. Tal atribuição seria da Polícia Judiciária, que assiste o Juízo Federal Comum, tendo em vista que o imbróglio envolve Serviço Público Federal completamente distinto da matéria eleitoral excepcional da jurisdição eleitoral. Rememorando, o direito eleitoral restringe-se ao pleito e seus efeitos, candidatos e sua disputa por vagas eletivas. A competência jurisdicional excepcional deve ser compreendida restritamente, como é próprio à exegese de regras que restringem. Acervos das referidas denúncias populares foram removidos imediata e arbitrariamente da rede eletrônica www.transparenciaeleitoral.com.br. O serviço eleitoral suspeito, no mínimo de negligência, prontamente concluiu que não havia erro na própria atuação, alegando que cidadãos, tendo votado tranquilamente para deputado estadual, governador, deputado federal e 2 senadores, depois de 5 votos operados sem dificuldade, tornavam-se incapacitados para realizar o último voto para presidente da República. O mal súbito, quase uma pandemia, foi diagnosticado pelo Serviço Eleitoral como erro do eleitor. A narrativa não convenceu a população, mas prevaleceu o argumento de autoridade e a força bruta, calando quem ousasse criticar o serviço eleitoral. Na obra Direito Processual Civil, coordenada por Pedro Lenza, editora Saraiva, 2ª edição, páginas 68 e 256, consta a lição de que, conforme estabelecido no artigo 5º da Constituição Federal, ninguém será julgado senão pela autoridade competente e não haverá juízo de exceção. A mens legis consiste em conter o arbítrio e assegurar a imparcialidade. A imparcialidade é garantia ao jurisdicionado e decorrência do princípio do juiz natural, que impede que as partes possam escolher o juiz da causa. O problema é que o serviço eleitoral não se vê como parte quando há crítica à urna virtual. A própria máquina ganha humanidade e é posta como indiciada. Seu operador, então, a julga e, paternal, acolhe a mascote com juízo benevolente. O escrutínio deve ser expressão fiel do sufrágio, artigos 158 e 224 do Código Eleitoral. No processo eleitoral, a fase mais sensível é o escrutínio, porque nela se constata a busca da vontade da maioria.
A primazia da vontade da maioria é o único método exequível para a convivência entre seres livres, aos quais a escolha não se pode tolher, mas apenas pacificar aritmeticamente. O artigo 174 do Código Eleitoral deixa evidente a necessidade imprescindível de exame público e individual voto a voto durante o escrutínio. O artigo 192 do Código Eleitoral também evidencia a necessidade imprescindível do exame público individual, cédula por cédula. A fiscalização de todas as fases do processo de votação é uma determinação legal e a urna, seja qual for sua matéria, deve garantir a mais ampla fiscalização, conforme os artigos 61 e 66 da Lei 9.504/97. Qualquer restrição à fiscalização do escrutínio é fundamento de impugnação e anulação, artigos 165 e 221 do Código Eleitoral. Os artigos 315, 348 e 350 do Código Eleitoral tipificam como crime a alteração da correspondência entre o voto e o seu destinatário, seja pela alteração do voto, mapa ou boletim de urna, e essa determinação ressalta a relevância da ampla fiscalização voto a voto. A urna virtual nem mesmo permite a investigação de tais hipóteses, visto que a eventual adulteração não permanece no ambiente virtual e volátil. Eventual comando malicioso, obviamente, será habilitado a apagar os seus rastros, seguro pela inexistência de rastreabilidade no mundo exterior. Destaca-se ainda o artigo 7º da Lei 1079/50, tipifica como crime de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos violar o escrutínio da sessão eleitoral pela subtração, desvio ou inutilização do respectivo material. A norma impõe preservar o fato presente do escrutínio e não meros resultados consequentes. O serviço eleitoral deve garantir ampla fiscalização, conforme determinam os artigos 61 e 66 da Lei 9.504/97, ao invés de dificultá-la. São irrelevantes e burlescas as ditas auditorias, porque anteriores ou posteriores ao fato do escrutínio. A incidência da norma se dá sobre o fenômeno jurídico, não sobre seus prognósticos ou consequências. Determina-se a reparação das consequências, mas em razão da ilicitude da conduta. Supor o que a urna virtual realizará ou realizou, tendo para isso apenas os resultados do escrutínio que se extinguiu no passado, é obviamente inútil. Ademais, a inteligência artificial, que tem registro de hora e data, pode facilmente condicionar suas respostas à conveniência de um momento que não retrata uma eleição oficial efetiva, como no jogo da imitação ou no teste de Turing. A máquina pode dialogar com o seu juiz convenientemente. Os que veneram a urna virtual acusam retrocesso no retorno à prova física do voto, esbravejando o princípio do não retrocesso, típica falácia de falsa analogia. O valor importante na aplicação do referido princípio está na escala de aquisição de direito de cidadania. A evolução ou retrocesso tecnológico nos instrumentos do serviço público são completamente irrelevantes nessa ótica. Entretanto, fazem deliberadamente proposição consistente em que, abre aspas, se a urna virtual é moderna em face do papel, este seria retrocesso à luz do referido princípio. Fecha aspas. Verdadeiro retrocesso se deu sobre o direito de cidadania, quando da adoção da urna virtual, porque voltamos aos tempos da velha república, em que o voto era declarado à autoridade competente e o cidadão alijado do escrutínio. Na época, ficou consagrada a expressão fraude no bico da pena, em referência à caneta bico de pena que adulterava o voto
ajustado aos interesses da política do café com leite. Na década de 1930, surge a prova física do voto, garantindo o exercício secreto, mas também o escrutínio público. Na década de 90, retrocedemos ao escrutínio secreto, perdendo em cidadania, democracia e espírito republicano. Hoje, esse retrocesso representa quase um século. A falácia que invoca o princípio do não retrocesso, maliciosamente, impede de fato a recuperação do direito lesado pelo escrutínio secreto embutido no cavalo de Troia tupiniquim. A autorização legal prevista no artigo 173 do Código Eleitoral para uso do sistema eletrônico na apuração não permite a violação dos princípios jurídicos que se impõem sobre o serviço eleitoral e o ato administrativo do escrutínio. A ferramenta incapaz de garantir o exercício secreto do voto e respectivo escrutínio público não é tecnologicamente eficaz a despeito de quanto seja moderna. A urna puramente virtual é um mito, como o cavalo de Troia. Equivocadamente, a seita do Santo Byte insiste que deve ser reverenciada a tecnologia, em vista de que, tal qual a milagrosa máquina, o sistema financeiro mundial opera em moldes digitais, agasalhando com segurança valores e direitos de grande escala. Porém, o sistema financeiro opera em absoluta e irrestrita privacidade e se beneficia dessa condição, além de ter garantida a rastreabilidade externa de seus dados, o que não ocorre no sistema eleitoral. O princípio eleitoral deve atender ao imperioso princípio da publicidade nas etapas que sucedem ao exercício sigiloso do voto. O sigilo do exercício do voto não se aplica ao escrutínio. No sistema financeiro, o sigilo garante a segurança. No processo eleitoral, esta somente é garantida pela publicidade do escrutínio. Vincular a cédula de papel às fraudes como se fosse causa daquelas é sofisma de falsa causa. Vincular a cédula de papel às fraudes como se fosse causa daquelas é sofisma de falsa causa. A urna puramente virtual não impede a fraude, mas impede a fiscalização. A cédula física permite a fiscalização. A causa eficiente da fraude é o ser humano. Entretanto, os prosélitos da seita, assim como atribuem humanidade à urna nas auditorias em que colocam a máquina no lugar do fiscalizado, também tratam a cédula fantasiando o instrumento como se sujeito fosse. A cédula física, prevista como salvaguarda no artigo 59 da Lei 9.504/97, a despeito de sua antiguidade, sempre deteve tecnologia bastante para cumprir as exigências jurídicas impostas ao serviço eleitoral, exercício secreto do voto e escrutínio público. Em 2009, o ministro Aires Brito registrou no comunicado 10/2009 do TSE que as urnas, desde aquele ano, eram capazes de gerar o voto impresso, bastando a anexação de módulo impressor, sendo absolutamente desnecessário o desenvolvimento de uma nova urna. À época, havia sido provocado o ministro em razão da norma então vigente, que determinava o meio necessário ao escrutínio público. Sob tal perspectiva, o ministro Fux, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral em 2018, licitou a compra dos módulos impressores, até que houve a interposição da bizonha ADI 5889, obstando aquelas providências. A gestão anterior do ministro Gilmar Mendes não tinha justificativa razoável para circular em torno da malfadada busca de um novo protótipo de urna. A questão estava resolvida por Aires Brito desde 2009, tanto que foi adotada pelo ministro Fux na sequência. No acórdão da liminar da ADI 5.889, o ministro Fux, na folha 127, declara que fez a referida licitação e escolheu o vencedor,
mas que, diante daquele julgamento, revogaria o certame. Curiosamente, nesse mesmo julgamento, o ministro Alexandre de Moraes, justificando o desprezo ao escrutínio público do voto e ignorando o depósito do voto impresso sem contato manual previsto expressamente no artigo impugnado, indaga, abre aspas, quem levará o voto impresso até o eleitor para ele conferir e colocar na urna, fecha aspas. Com essa declaração, o ministro sugere não conhecer o artigo de lei que estava repelindo. A força política da prova física do voto é relevante. Os mandatários do povo, representando a maciça vontade soberana da nação brasileira, derrubaram o veto presidencial e mantiveram o voto impresso na reforma eleitoral, com os votos de 71% dos membros do Poder Legislativo. O quórum de emenda constitucional é de 3/5 do parlamento, sendo 49 votos do Senado e 308 da Câmara dos Deputados, que somam 357 votos. O voto impresso foi mantido pela força expressiva de 424 votos. Ainda tratando de auditorias, a Resolução 23.550/2017 do TSE, artigos 47 e 56, criou a dita auditoria em condições normais de uso. No entanto, eis que, ao submeter uma inteligência artificial à auditoria, é imprescindível que não lhe seja permitido condicionar respostas. O princípio da independência do software em sistemas eleitorais, cunhado em 2006 pelo PhD do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Ronald Rivest, e pelo pesquisador do NIST, John Wack, para enfrentar a dificuldade de se validar e certificar o software usado em máquinas de votar, denominado software de reconhecimento independente. Consiste basicamente em que o objeto auditado não pode condicionar a auditoria. A denominada auditoria em condições normais de uso deveria ser realizada concreta, objetiva e plenamente em condições normais de uso, de tal maneira que a inteligência artificial da urna virtual não detivesse meios para detectar que está sob fiscalização. Não há outra significação possível para o adjetivo normal constante na Resolução 23.550/2017 do TSE, senão a de que se pretendeu fiscalizar objetivamente o comportamento da inteligência artificial da urna em uma idêntica operação normal de uso durante o processo de votação. Qualquer dado diverso, como data ou horário não previstos oficialmente para a eleição, inserção de dados por via diversa da operação ordinária pelo eleitor em dia de eleição, simulação com dados fictícios, entre outros, é capaz de inutilizar a pretendida auditoria, porque alerta a inteligência artificial de que está sob exame, permitindo que a reação da urna virtual seja ajustada. Todos os expedientes adotados, como no teste de Turing, todos os expedientes adotados para a auditoria do software, sem exceção, são dependentes do objeto auditado, permitindo que o mesmo condicione suas respostas. A dita auditoria em condições normais de uso não é auditoria e não ocorre em condições normais de uso. Outra falácia de falsa analogia é a zerésima, a cereja do bolo das auditorias, realizadas pelo próprio auditado. Consiste em demonstrar que a urna está vazia de votos. Procede-se à cerimônia litúrgica indagando a urna virtual sobre o seu conteúdo. Ela, então, responde não conter nenhum voto. Os prosélitos da seita louvam o ídolo, atestando o ritual. Ocorre que a urna virtual difere da urna física, visto que suas causas, eficiente e material, são muito distintas. O ato de ser voto na urna física tem motor e causa material convenientes à referida demonstração, porque tal instrumento é incapaz de prover o próprio conteúdo. A urna virtual, com causa eficiente e material distintas, submetida à burlesca cerimônia, nada faz além de entreter os presentes.
O motor do voto na urna puramente virtual pode lhe prover conteúdo em razão de sua automação. É certo que nada é causa de si mesmo, à exceção do primeiro e único motor imóvel, porque teria que existir antes mesmo de ser. Dessa constatação, emerge que a urna física é incapaz de dar causa ao voto e valida a demonstração de seu vazio. Entretanto, a urna virtual, enquanto inteligência autônoma, é capaz de ser causa eficiente do voto que contém. Cabe aqui esclarecer a análise devida do que seja a urna virtual. A urna não é o software, mas o depósito dos dados gerados por ele. Urna é ontologicamente depósito. O software tem a urna, mas obviamente é mais que isso. A urna física apenas recebe passivamente em depósito os votos e cumpre sua função de estocar conteúdo. Na inteligência artificial, temos muito mais que o singelo depósito. Os construtos do software processam a matéria-prima, que deveria ser a vontade manifesta pelo eleitor, e criam o conteúdo que será armazenado. O armazenamento é propriamente a urna virtual, representada pelo RDV, Registro Digital do Voto. Essa compreensão faz evidente o fato de que a manifestação de vontade entregue ao software não resulta diretamente no ato metafísico do voto, o que viola a cláusula pétrea do voto direto. Ao criar o dado digital supostamente correspondente à matéria-prima recebida, a inteligência artificial faz mais, porque procede ao escrutínio já destinando imediatamente o voto a algum beneficiário, acumulando, somando e totalizando os votos que criou automaticamente. Todo esse proceder é completamente estranho aos domínios do eleitor votante e escapa às autoridades eleitorais em sua maioria. Em velocidade superior a 1000 kilobytes por segundo, a cada confirmação de voto, é realizado um escrutínio secreto, fugaz e eventual. O escrutínio se extingue e jamais será conhecido, nem mesmo o voto escrutinado. Por consequência, é impossível a recontagem de votos no molde da urna puramente virtual. Óbvio que o escrutínio em si é inauditável, bem como o teor dos votos que orientam o efetivo escrutínio. Aqueles que já compreenderam a gravidade de uma eleição em que somos meros figurantes entendem à distância que estamos de um modelo verdadeiramente democrático e republicano. Democracia e república denotam senhorio do povo, mas de fato estamos debaixo do senhorio do serviço eleitoral tutelado pelos ministros da Corte Constitucional. A soberania nacional está em risco, se não é o povo que decide o destino da nação. A ordem política e o regime democrático representativo não subsistem sem soberania popular, exercida pelo sufrágio universal, direto e orientado pelo escrutínio público. A cláusula do exercício secreto do voto não repele a também pétrea cláusula do voto direto, nem mesmo o escrutínio público imposto pelo princípio da publicidade. Ao invés de orgulhar-se da roupa nova prodigiosa, o povo brasileiro deveria envergonhar-se da nudez de sua cidadania, imposta pelo arbítrio do serviço eleitoral. Orgulhosas devem ser as nações que podem contar e recontar seus votos em escrutínio público. Não por acaso que, apesar de dominarem a tecnologia de ponta, fazem prova física do voto.